Senhor, minha gratidão ao bom Deus por mais uma vez ser fiel para comigo, concedendo-me a dádiva de poder estar reunido com seu rebanho e com o privilégio de celebrá-lo na beleza de sua santidade e com a dádiva de poder dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor seja magnificado por tudo e de toda a minha alma, externar meu júbilo de gratidão a Deus pela vida, pela família, pelo ministério do pastor Zilmar Miguel, minha eterna gratidão, sua muito digna, honrada esposa, a pastora Maria Inês, o nosso apreço, a nossa consideração, e agradecer os homens de Deus que estão ao vosso lado, ajudando no desenvolvimento da excelência deste serviço, na pessoa do pastor Adriano, do pastor Carlinho, o pastor Ludovico, o pastor Wesley, que o Senhor continue vos abençoando muitíssimo em Cristo. Alegria de estar revendo alguns companheiros, líderes, pastores, como o pastor Lalana, pastor Moisés Martins, pastor Natanael Melo, pastor Giovanni, pastor Abner, deixar aqui o nosso apreço e a nossa gratidão em Cristo Jesus. Registrar a presença do pastor Oséias, vice-presidente da Assembleia de Deus em Penha, Santa Catarina, pastor Rogério Marchiori de Curitiba, Natanael lá de Curitiba, Reinaldo Gomes Curitiba, pastor Aurélio, irmã Rose de Penha, nossa eterna gratidão em Cristo Jesus. Externar aqui o meu apreço e parabenizar e reconhecer a instrumentalidade de todos os servos de Deus e servas de Deus que passaram neste congresso pregando a palavra de Deus e deixando-se usar pelo Senhor. Que o Senhor continue usando-os para a glória de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia por bondade agora. Abra sua Bíblia na Epístola do Apóstolo São Paulo, capítulo de número 6, e o versículo é o versículo de número 17. A Epístola de Paulo aos Efésios, aos Gálatas, a Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 17. Se você achou esse texto da Bíblia, você pode celebrar ao Senhor dizendo aleluia. Diz a Bíblia, a palavra do Senhor: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Amém. Você pode olhar para a parte B do versículo, quando Paulo diz assim: trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Você pode recitar essa palavra comigo? 1, 2, 3, por favor. Trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Você pode fazer isso mais uma vez? Por gentileza, em um ato profético, a última vez. Baseado nisto, eu vou falar um pouco com os irmãos hoje sobre as marcas de Jesus no corpo de um missionário. As marcas de Jesus no corpo de um missionário. As marcas de Jesus no corpo de um missionário. Assentai-vos, por gentileza. Servos de Deus, igreja do Deus vivo, noiva do Cordeiro, santos do Senhor, que hoje me ouve neste congresso, à luz da Bíblia Sagrada, hoje nós estamos situados em um texto bíblico, é um texto apostólico, é um texto doutrinário,
É um texto cristocêntrico, é um texto missiológico, mas ao mesmo tempo, diante de um texto muito contemporâneo a cada um de nós. Hoje nós estamos situados na Epístola do Apóstolo São Paulo, utilizando o 6º capítulo, e especialmente hoje o 17º versículo. Neste versículo, a nossa proposta hoje é olhar para o apóstolo Paulo como um protótipo daquele que doa a sua vida ao altar do Evangelho para a pregação da mensagem da cruz, fazendo da sua própria vida uma oferta ao altar do Evangelho. Também a proposta é olhar para o apóstolo Paulo e enxergar nele a nossa imagem, mas também olhar para cada um de nós e visualizar a imagem de um homem que se doa na sua plenitude e totalidade para o serviço do Mestre. E é possível hoje olhar para todos aqueles que cumprem o ID de Jesus e ver uma identificação modelar na vida do apóstolo Paulo. Haja vista que, nesta declaração, Paulo vai fazer uma exposição da sua entrega, da sua residência, do preço que ele paga, da sua vida. Ele vai fazer uma exposição dos sofrimentos, das angústias, das lamúrias, das heranças que ele carrega consigo por viver para Cristo, em Cristo, com Cristo e através de Cristo. Ele vai falar nesta declaração bíblica o preço do que é reproduzir Cristo por meio da pregação do Evangelho. Haja vista que, na primeira parte do versículo, Paulo está falando à comunidade que está inserida dentro da igreja na Galácia, a comunidade religiosa judaizante que está pressionando a prática da circuncisão religiosa. E Paulo, diante disso, ele vai mostrar a sua credencial, ao seu fundamento, a sua identidade plena, o seu compromisso, a sua essência vital, quando ele diz assim: e de agora ninguém me inquiete. Em outra versão, ninguém me moleste, ninguém me incomoda, porque eu não preciso provar exteriormente com a circuncisão judaizante. Eu tenho a comprovação plena do que faço, do que exerço, do que represento. E hoje a minha identidade não está no meu apostolado, a minha identidade está nas feridas que estão impressas no meu corpo. Querem saber quem eu sou? Olhe para mim e veja as marcas que eu carrego. E essas marcas são as marcas do Senhor Jesus. Quando Paulo fala das marcas, vale salientar que na gramática Paulo não usa marca no singular, Paulo usa marca no aspecto pluralizado. Então Paulo não está dizendo que ele tem apenas uma marca, Paulo está dizendo que ele tem várias marcas, e essas marcas é uma contradição à marca do ritual da circuncisão religiosa imposta pelo judaizante, porque estas marcas são provenientes da perseguição do Evangelho. Quando Paulo fala dessas marcas, Paulo está falando que a glória dele está na cruz de Cristo e não no ritual de uma circuncisão judaica.
Estas marcas são vestígios de repetidas cruéis chicotadas por autoridades judaicas e gentílicas. Essas marcas são resultados de apedrejamentos e várias tentativas de linchamentos por massas, por populações agitadas, ao ponto do apóstolo Paulo afirmar na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 27, como foram impressas essas marcas em seu corpo, quando ele diz assim: sou ministro de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais em trabalho, muito mais em açoites, mais do que todos eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez apedrejado, em viagens muitas vezes, sofri naufrágio 3 vezes, uma noite, um dia, passei em abismo, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos em minha nação, em perigo dos gentios, em perigos nas cidades, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, muitas vezes em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio, em nudez, muitas vezes, e é por isso que eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Quando Paulo, na originalidade neotestamentária, usa a marca, ele está utilizando estigmata, que é traduzido para nós como marca, mas no grego secular se refere ao ato do que um patrão, do que um senhor, do que um fazendeiro pegava um ferrete com a sua marca, com o seu símbolo, a marca do seu nome, e colocava no fogo, e quando essa marca estava incandescente, impregnava no corpo do seu escravo, para que aonde esse escravo chegasse, todos pudessem ver que o escravo tem dono, tem um proprietário, tem um senhor. Paulo usa uma metodologia comparativa para dizer o seguinte: eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Paulo está dizendo: não foi eu que me marquei, porque eu não me pertenço, eu não sou dono de mim mesmo, eu não me mando, eu não tenho autonomia. O meu Senhor, o meu dono, o meu patrão pegou a sua marca, ainda com fogo, ainda com prova, ainda com dor, ainda com angústia, ainda com perigo, ainda com sofrimento. Ele foi no meu corpo e me marcou. E se você olhar para mim, você vai ver que eu sou escravo dele, e eu pertenço a ele, eu estou no domínio dele. Ele é meu Senhor, e carregar a marca dele na minha vida para o mundo, aos olhos do mundo, é sinônimo de vergonha, é sinônimo de desprezo, é sinônimo de humilhação, é sinônimo de infame. Para mim não é vergonha, para mim não é humilhação, para mim não é desprezo, para mim não é infâmia. Para mim, diante dele e diante dos seus homens,
nomes dos seus anjos é honra, é privilégio, porque Ele me escolheu para sofrer, para pagar o preço, para levar a sua mensagem e para representá-lo na face da terra. Então, em Paulo, não somente podia se ouvir, mas podia ver nele a mensagem da cruz, a marca da cruz, a identidade da cruz. E além disso, Paulo estava conformado com Cristo sofredor, e ele tornou-se cruciforme, e a ponto de assumir na sua própria vida o formato da cruz, até as cicatrizes visíveis. Ele dizia: pertence a Jesus, me identifica com Jesus, me faz similar a Jesus. Porque se Ele teve marcas, eu também tenho. Se Ele sofreu, eu também sofro. Se Ele foi humilhado, eu também sou por amor a Ele. Ao ponto de Paulo afirmar em 2 Coríntios 4, 8, 9 e 10, diz ele: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Quando Paulo afirma: eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus, em termos bíblicos e espirituais, as marcas de Cristo são virtudes cristãs mais marcantes na vida de um cristão salvo. Também elas são sinônimo do preço do sofrimento que cada servo de Deus paga por ser fiel a Deus, independente das circunstâncias adversas que a vida oferece. Se você doou a sua vida ao altar do Evangelho, por certo, pelo menos uma marca você carrega consigo. Glória a Deus. E eu gostaria de começar a fazer uma aplicabilidade, extraindo uma lição. É no pronome pessoal que Paulo utiliza. Se você utilizar a conjugação do verbo trazer, está na primeira pessoa do singular. Paulo não diz nós, ele não diz vós, ele está dizendo eu trago. Porque as marcas são pessoais, são individuais. Então não pense que todos terão as mesmas marcas, que não terão. Porque o seu patrão, o seu dono, ele te marcará de forma específica, segundo o propósito do seu chamado. Por isso que Paulo não diz nós, Paulo diz eu trago no meu corpo. E quando Paulo diz eu trago, Paulo nos ensina a seguinte lição. E a lição que Paulo expressa é esta: apesar de algumas pessoas que abraçam a fé cristã
escolherem por uma vida fácil, ainda existe aquela que paga o preço necessário para carregar em seu corpo as marcas de Jesus. Paulo não optou por um evangelho fácil. Ele optou para reproduzir o evangelho do Cristo. Paulo não queimou etapa. Ele optou para seguir a via crucis de Jesus, pregando o evangelho, ao ponto dele afirmar: já estou crucificado com Cristo. Então Paulo está dizendo que nem todos que conviveram comigo, que pregaram comigo, ou que aceitaram a Jesus, vão ter essas marcas que eu tenho, porque eles optaram por uma vida mais fácil. Mas aqueles que optam para pagar o preço necessário, ele se candidata a carregar no seu corpo as marcas do Senhor Jesus. Com isso, Paulo está ensinando o seguinte: que não basta seguir a Cristo, tem que ter na vida uma marca que o identifica com Cristo. Paulo está dizendo: queres saber que eu sou um seguidor de Cristo? Eu não estou abrindo a minha boca e dizendo, eu sigo a Cristo. Paulo está dizendo, olhe para o meu corpo, veja as feridas, veja as marcas, veja as cicatrizes. Então eu não preciso dizer quem eu sou. Só em vocês olharem para mim, vocês sabem quem é meu líder, meu mestre, meu Senhor e a quem eu sirvo. Então Paulo está dizendo, não basta ser um seguidor de Cristo, precisa ter na vida uma marca que o identifica de Cristo ou com Cristo. Aí você deve estar me perguntando, mas o que significa isto? E eu vou lhe revelar à luz da Bíblia Sagrada, queridos. Uma das grandes crises evidenciada nesses últimos dias é que existe uma multidão que são seguidores de Jesus, mas poucas delas se identificam com Jesus. Elas dizem que são seguidoras de Jesus, mas elas não têm identificação com Jesus, porque elas são pessoas que ainda estão presas aos ritos religiosos, adeptas aos miticismos religiosos, que entram para o Evangelho, mas o Evangelho nunca entrou na vida delas, porque ainda não nasceram de novo. Estão seguindo a Cristo, mas não querem entrar pela porta estreita e muito menos carregar a cruz de Cristo. Elas querem a chave de Cristo, mas não querem a cruz de Cristo. Elas querem o trono de Cristo, mas não querem a cruz de Cristo. Elas querem a glória de Cristo, mas não querem a cruz de Cristo. Elas querem a coroa de Cristo, mas não querem a cruz de Cristo. Elas querem a herança de Cristo, mas não querem a cruz de Cristo. E evangelho sem cruz, sem mortificação, sem ferimento, pode ser tudo menos evangelho. Menos evangelho. Por quê? Porque eles não passam de meros religiosos. Eles se adaptaram ao evangelho, mas nunca foram transformados pelo evangelho. Estão dentro da igreja, mas nunca se tornaram a igreja. Cantam, mas nunca se tornaram adoradores em espírito, em verdade. Mas deixa eu lhe dar uma notícia hoje aqui: nem tudo
tudo está perdido. No reino de Deus ainda existe os Paulos, ainda existe os Paulos da vida, ou seja, pessoas que não têm a sua vida mais como preciosa, que cultivam na sua vida espiritual a graça e a humildade de Cristo, que revelam a glória de Jesus, que possuem marcas na vida que identificam com Jesus, que não vivem de rótulos, que não vivem de aparência, que não vivem de fantasia, que não vive de máscara, mas que você olha para ela e vê Jesus, você vê o brilho, você chega perto dela e sente o perfume de Cristo em todos os lugares. E Jesus certa vez disse em João 10:30: eu e o Pai somos um. Aí ele responde a Filipe: Filipe, por que você me pergunta, mostra o Pai? Olha para mim, porque quem vê a mim, vê o Pai. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu carrego no meu corpo as marcas de Jesus. Sabe o que Paulo está dizendo? Quer ver Jesus? Olhe para mim. Quer me ver em Jesus? Olhe para Ele. Porque eu carrego no meu corpo as marcas dele. Vão me ouvindo. Quando Paulo diz, eu trago no meu corpo as marcas de Jesus, Paulo está revelando para nós que as marcas de Jesus, Deus somente faz a impressão delas na vida daqueles que foi escolhido para um propósito especial na face da terra. Deus não coloca a sua marca em qualquer pessoa, é somente para aqueles que foram escolhidos para um propósito específico na face da terra. E não sou eu que digo isto, foi o próprio Jesus dizendo a Ananias, quando Saulo que se convertera, e o Senhor mandou Ananias orar por ele, Ananias retrucou e dizendo, eu não vou porque muito eu tenho ouvido falar deste homem. Aí o Senhor então dá o currículo vitae, e mostrando o que vai fazer com Paulo, e o propósito por que o chamou, e o Senhor diz em Atos 9:15, vai Ananias, ore por ele, porque, sabe por quê? Porque este é para mim, aí Jesus vai dizer assim, um vaso, era perseguidor, aí na mente de Jesus, agora é vaso, em outra versão, um instrumento, e ele vai levar o meu nome. Só que ao levar o meu nome, ele saberá o que é padecer por causa do meu nome. Sabe o que Deus está dizendo para nós hoje aqui? Ouça isto. Deus está nos ensinando que Ele não imprime as suas marcas em qualquer um. Ele tem os seus escolhidos. Só para você entender à luz da Bíblia, quem ora para Paulo é Ananias. Mas você nunca vai ver, não é o Ananias de Ananias e Safira, é o outro Ananias. Mas você nunca vai ver Ananias dizendo, eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Você nunca vai ver Ananias implantando igreja. Você nunca vai ver Ananias levando o evangelho para a Europa. Você nunca vai ver Ananias escrevendo epístola. Mas Deus pega que a igreja era perseguida e diz, vai ser um vaso. E eu vou imprimir as minhas marcas. Eu vou imprimir as minhas marcas nele.
porque Ele é meu vaso escolhido, eu tenho uma missão para Ele, eu tenho um propósito para Ele, eu acredito no potencial dEle. Agora eu quero que você pense comigo, entende agora porque essas feridas estão abertas em você? Entende agora porque você carrega feridas no seu corpo? Porque você não é qualquer um. Deus te tirou do meio da multidão. Intelectualmente tinha gente melhores do que você, com mais aparência do que você, sabendo falar melhor do que você, com mais recurso do que você. E Deus olhou e disse: eu quero você, vem cá, e eu vou imprimir a minha marca em você, porque eu acredito em você, eu acredito no teu potencial, eu vou investir em você. Entende agora porque você tem essas feridas abertas? Entende agora porque elas produzem dores? E muitas das vezes você geme dizendo: ai. Entende agora porque muitas das vezes essa ferida sangra? Entende agora porque muitas das vezes você entra em agonia? Entende agora porque muitas das vezes você sofre sozinho? E você está no meio da multidão e se sente isolado no meio da multidão, quando todo mundo está sorrindo e você sangrando por dentro, se contorcendo por dentro. Entende agora isto? Entende agora quando seus familiares estão dormindo e você está rolando de um lado para o outro e parece que a noite é uma eternidade e você não consegue dormir? Entende agora que muitas das vezes você está tremendo como a vara verde e de você tem depressão, e não tem nada de depressão, é o peso da responsabilidade da cruz dentro. Entende agora? Entende agora que você olha para um lado e procura, cadê os amigos que bateram nos ombros, o que disseram que até eu fico contigo e não tem ninguém, só você chora, só você geme. O que é isto? São as marcas. É porque Deus olhou para você e disse: eu acredito em você, eu invisto em você, você tem potencial, eu sei que você aguenta, eu sei que você é capaz. Deixa eu dizer, não, antes de você dar glória a Deus, só para você, missionário, você sabe o que é orar por um enfermo e ver Jesus curando esse enfermo, e você chegar em casa, tá tua esposa e tua filha esperando um milagre, o milagre não acontece? São as marcas. Você sabe o que é você consolar pessoas, e quando você chega no seu quarto, não tem ninguém para te consolar? São as marcas. E ainda tem pessoas que dizem assim: eu quero ser igual a você, eu me inspiro em você. Mas se soubesse o calvário que é, como essas feridas doem.
Você já imaginou o que é estar na frente de uma igreja pregando? Jesus cura, Jesus liberta, Jesus abençoa, Jesus transforma, Jesus leva para o céu, e teu filho e a tua esposa, o teu parente está no leito hospitalar, entre a vida e a morte. Jesus faz, você está se arrebentado por dentro, mas você está dizendo: Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus faz. São marcas, são marcas, são marcas. Eu estou dando uma pausa, porque eu sei quando a presença de Deus vem, quando eu estou ministrando, e ela veio exatamente agora, e eu não posso ser um impedimento à presença de Deus, eu não posso ser um obstáculo. Eu estou dando uma pausa, para que você desfrute dela, e ao senti-la, você possa adorar a Deus da maneira que você aprendeu. Não se escandalize se alguém sair do lugar do teu lado e vir se jogando aqui no altar e dizendo: eu sou esse missionário, eu sou essa pessoa que carrega no corpo as marcas de Jesus. Não se escandalize se alguém começar a sair se jogando aqui, se prostrando no altar. Não se escandalize, é porque o Espírito Santo está testificando nela e dizendo: eu trouxe hoje aqui você para passar o bálsamo nas tuas feridas, e para dizer que eu estou contando contigo nesta obra. O Shuramandiga Obegamondobe Ebekemandwiga Debi Hawa Shamanda Obegamonbabe Dege Obegamondobe Chomandiga Obegobo Obegabo Babo Ebege Hawa Shamandiga Obegamanda Abegebe Debi Hobe Diga Agebi Chamandiga Obekobe Ebediga Obokebe Chamandi Diga Obekamo Abohobe Edegeba Abegebo Chamandi Diga Obekobe Chamandobe Ebetwindigi Dege Padabi Omandobe Ebet Diga obe obe ebetembe digai diga obe try diga power diga obe pabo obe kebe chamba diga obe chamba dobe ebe kimandobe ebe kamandobe diga obe fichaba do kopo baba diga pobe diga obe chamba diga obe kapo chaga batobe kebe chamba diga obe kamandobe agai. Eu estou debaixo da graça de Deus, coberto pelo sangue de Jesus e banhado pelo Espírito Santo, para lhe dizer: apesar de todas as feridas, apesar de todas as marcas, não haverá desistência, não haverá abandono, não haverá recuo, porque hoje
Hoje, o Senhor Deus está te renovando com o bálsamo da tua graça. Você vai continuar exercendo o seu ministério, você vai continuar exercendo o seu chamado, você vai continuar exercendo a tua vocação. When the Jehovah might, the Jehovah might, dobe obekemen drige, dobe obekamon dobe ebekema drige obodobo hobo dobe gai. The Jehovah tried the Jehovah emandobe, the Jepai the Jehovah, the Jehovah ebetran dobe Jehovah, dobe ebekemen jubo obekebo dobo. The Jehovah ebeshamba the beboba the Jehovah kebado, the Jehovah pai the Jehovah ebetran that. Porque why? The Jehovah tried the Jehovah tried the guy. The Jehovah tried the Jehovah. The Jehovah tried the Jehovah guy. Olhe para mim aqui, por favor. O céu dos céus estão abertos sobre nós. E a nuvem da glória de Deus abaixa agora neste lugar. A nuvem da glória de Deus está baixando hoje neste lugar. Abaixa mais, Jeová. Abaixa mais. Um pouco 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 mais. E nesse missionário que carrega marcas de Cristo na vida, eu te peço, toque a tua nuvem de glória nele agora. Toca nesta nuvem de glória nele agora. E renove o seu chamado. Renove o seu ministério. Renove a sua vocação. Renove o seu dom. Renove a sua aptidão. Renove o seu talento. Renova agora. 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 Não haverá desistência. 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 Não desista. Não recue e não diga que não aguente. Não diga que não é capaz. Eu sei das feridas que foram abertas. E hoje eu trago bálsamo a essas feridas. Eu trago meu bálsamo a essas feridas. E para que saiba que eu falo contigo agora, eu te envolvo com a minha gloriosa presença. 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 Vem comigo nesta dimensão que eu libero para ti agora.
O senhor é o pastor presidente do pastor Adriano. O senhor sabe o quanto ele é ético e quanto ele é reservado.